Olá! As áreas protegidas do Brasil, olha, são um caso de sucesso gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, elas escondem um paradoxo que está colocando tudo isso sob uma ameaça bem real. Vamos mergulhar nessa história para entender que luta é essa pelo futuro da nossa conservação. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo, é preciso olhar o quadro completo. Não estamos falando só de florestas, de rios, de animais, mas também de um patrimônio cultural imenso, de comunidades inteiras que têm suas vidas ligadas a esses territórios. A escala, como dá para ver, é continental, é enorme. E aqui está o coração do problema. O que estão chamando de o grande paradoxo da conservação brasileira. Desde 2007, a área protegida mais que dobrou. Chegou a impressionantes 173 milhões de hectares. Mas, e o número de servidores para gerenciar isso tudo? Ficou praticamente o mesmo. É uma expansão colossal com uma equipe que, na prática, está estagnada. Então, o nosso roteiro hoje vai ser este. Primeiro, a gente vai fundo no tal paradoxo. Depois, vamos ver como essas áreas funcionam como verdadeiras barreiras contra a devastação e quais são os desafios de gestão. E aí, partimos para as soluções. A ideia de conectar ilhas, criar uma aliança de saberes e, por fim, construir um futuro com sustentabilidade justa. Vamos lá? Ok? Vamos começar mergulhando de cabeça nesse paradoxo. Imagina só. Gerenciar uma área maior do que muitos países inteiros, com uma equipe tão, mas tão reduzida, é um desafio gigantesco por si só. A dimensão do problema é até difícil de visualizar, mas é fundamental para a gente entender a pressão que o sistema todo está sofrendo. E para colocar isso em perspectiva, essa frase do Cláudio Maretti é bem direta: estar em penúltimo lugar na América do Sul, quando se fala de pessoal por quilômetro quadrado protegido, mostra o tamanho do buraco. Essa falta de gente afeta tudo, sabe? Da fiscalização até a pesquisa e o trabalho com as comunidades locais. Mas agora vem a parte impressionante, porque apesar de todos esses desafios, a estratégia funciona. E como funciona? As unidades de conservação são incrivelmente eficazes. Elas não são só umas linhas no mapa, elas são de fato barreiras reais contra a devastação. A fala do presidente do ICMBio, o Mauro Pires, é categórica e baseada em dados, em fatos. Se a gente olha imagens de satélite, principalmente na Amazônia, a diferença é gritante. Você vê a linha da área protegida e, do outro lado, a devastação. Elas formam um verdadeiro escudo, provando que o investimento na manutenção delas traz resultados muito concretos. Só que esse sucesso todo vive sob constante pressão. Proteger não é só criar área no papel, é um trabalho diário, contínuo, de gestão. E esse trabalho enfrenta uma série de ameaças, tanto de dentro quanto de fora, que ficam minando a capacidade de atuação dos gestores o tempo todo. E os desafios são muitos. A falta de orçamento afeta coisas básicas, desde contratar brigadistas para combater incêndio até comprar combustível para uma fiscalização. Lá no Congresso, tem projetos de lei ameaçando diminuir territórios que já estão consolidados. A regularização das terras é um nó burocrático que não acaba. E, para completar, as mudanças climáticas estão batendo na porta com força, trazendo fogo e secas cada vez mais severas. E para a gente não pensar que essa ameaça legislativa é algo abstrato, olha só este caso. É um exemplo bem real. Existe um projeto de lei para simplesmente tirar a área do Corcovado de dentro do Parque Nacional da Tijuca. É isso mesmo, o Cristo Redentor. Isso só prova que nenhuma área, nem a mais icônica de todas, está totalmente segura. Então, como é que se fortalece esse sistema? A resposta que os especialistas dão é bem clara. A gente precisa superar o modelo de ilhas de preservação. A conservação moderna não pensa mais em áreas isoladas, mas sim numa grande rede, toda conectada. Como o Mauro Pires destaca aqui, o isolamento é um grande inimigo da biodiversidade no longo prazo. Sem conexão, não tem fluxo gênico, as espécies ficam muito mais vulneráveis e todo o ecossistema fica enfraquecido. A ideia, então, é criar corredores ecológicos que liguem essas ilhas, permitindo que a vida, literalmente, flua entre elas. E uma das ferramentas principais para fazer isso são as chamadas zonas de amortecimento. Pensa nelas como um escudo gradual, sabe? Um espaço de transição que protege o coração da unidade e, ao mesmo tempo, a conecta com a paisagem ao redor, seja ela rural ou até mesmo urbana. A grande questão, então, é como a gente transforma essa teoria em prática.
Como é que se tece essa rede de proteção de um jeito que funcione, envolvendo tudo e todos que estão ao redor? A resposta não está num método só, mas numa grande aliança. E como é que se constrói essa rede? Bom, o caminho apontado é uma aliança poderosa. Uma aliança que une o rigor da ciência, a sabedoria tradicional das comunidades e o engajamento da sociedade como um todo. Essa fala da Sueli Furlan captura perfeitamente essa mudança de pensamento. O momento não é mais de ficar criticando à distância, é de colaboração ativa. A academia precisa trabalhar junto com os gestores que estão lá no campo, sabe? Trazendo dados, modelos que ajudem a tomar as melhores decisões na prática. Um exemplo prático dessa união é o programa Monitora. Chamam ele de tecnologia social justamente por isso. Ele combina o monitoramento científico da biodiversidade com a participação direta de quem vive na região. E o resultado é duplo. Não só gera dados valiosíssimos, mas também cria um sentimento de que proteger aquela área é responsabilidade de todo mundo. E essa aliança se estende também ao setor privado. Olha esse número: 793. Essa é a quantidade de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Juntas, elas somam mais de 530 mil hectares que proprietários privados decidiram por conta própria proteger, criando peças-chave para conectar as grandes áreas de conservação. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma visão de futuro, uma evolução do próprio conceito do que é conservar. Não se trata mais só de proteger a natureza por si só, mas de fazer isso de um jeito que seja socialmente justo e economicamente viável para as pessoas. O conceito de sustentabilidade justa é o grande objetivo. Ele parte do princípio de que a natureza não pode ser protegida de verdade se as comunidades locais forem deixadas de fora. A conservação precisa gerar qualidade de vida, respeitar os saberes tradicionais e garantir que os benefícios que a natureza dá sejam compartilhados por todos. E para fechar, fica aqui a reflexão. Se essas áreas são um patrimônio de toda a sociedade brasileira, um bem que é essencial para o nosso futuro, a responsabilidade de protegê-las, de fortalecê-las, não deveria ser também de todos nós? É uma pergunta que fica.